Não é sobre fazer novas promessas para o novo ano que você já sabe que não vai cumprir. É muito mais profundo do que isso. E parece que você já sabe o que tem que fazer para ter o melhor ano da sua vida, mas algo te paralisa. Certo. A pergunta é: você está pronto para sair dessa paralisação e descobrir qual é a mentira brutal que te impede de tomar as decisões minúsculas que mudam a sua vida? Neste podcast, nós vamos confrontar essa paralisia com a autoridade de Douglas Moraes, psicanalista, mentor de transformação pessoal e autor do livro Dopamina, Prisão ou Liberdade. O conteúdo dele é matador. Ouça este episódio agora e descubra o seu próximo passo. Ok, vamos mergulhar nisso. A fonte que a gente tem aqui é uma mentoria em áudio do Douglas Moraes, e a missão é bem clara: entender por que tantos planos de fim de ano simplesmente evaporam. E qual seria a alternativa, né? Exato. O ponto de partida dele já é bem polêmico. Ele diz que o problema todo começa com a própria ideia de planejar a vida em dezembro. É um argumento bem contraintuitivo, não é? Porque todo o clima de dezembro nos empurra para isso, para fazer balanço, criar listas. Sim, todo mundo faz. Mas a visão dele é que esse é, o pior momento. Dezembro deveria ser para celebrar, sabe? Para absorver a energia das festas, da família e começar um novo ciclo com essa energia. Em vez disso, a gente se sobrecarrega. A gente se sobrecarrega com a pressão de criar metas. E aí o que acontece? Vem a realidade. Exato. Vem janeiro, com férias, fevereiro, com carnaval. Ele argumenta que essas distrações, que são supernaturais, apagam aquele ímpeto inicial. E a pessoa já começa o ano frustrada. Já frustrada por não ter começado a cumprir as metas que, vamos ser sinceros, ela mal se lembra de ter feito. Ele chega a chamar isso de uma verdadeira utopia, uma fantasia que a gente repete todo ano. Certo. Então a crítica não é ao ato de planejar? Não, de forma alguma. É mais sobre o quando e principalmente o que se planeja. E aqui ele faz uma distinção que parece sutil, mas que é o centro de tudo. A diferença entre meta e alvo. Isso, para muita gente é a mesma coisa, né? Pois é. Na prática, qual é a diferença? Então, essa confusão é a grande armadilha. Para o Moraes, uma meta é um ponto final. Pensa em perder 10 quilos. Ok, um número. Ou ler 12 livros no ano. Quando você atinge esse número, a tendência natural é relaxar, parar. A missão está cumprida. Acabou, né? Acabou. E muitas vezes a gente cria metas baseadas em desejos, não na nossa realidade. O que, claro, só leva à frustração. Ficar rico é um desejo, não um plano. Entendi. A meta tem um fim e o movimento cessa quando a gente chega lá. E o alvo? Como ele define isso? O alvo é diferente. Ele não tem um fim. É a direção. Sabe, o norte na bússola. É um processo contínuo. Ele usa uma analogia ótima para explicar isso. Qual? A de uma longa viagem de carro. Gosto de analogias. Imagina uma viagem de São Paulo até o Alasca. Uns 15 mil quilômetros. Uau! Longa mesmo. Ninguém simplesmente entra no carro e sai dirigindo, né? O Alasca é o alvo, o destino final, a direção. Mas o sucesso da viagem não está em pensar no Alasca todo dia. Tá no plano diário. Exatamente. Tá em dirigir os próximos 500 quilômetros, saber onde parar para abastecer, onde dormir. O plano de ação é diário, focado na jornada, mesmo que o alvo final seja gigantesco. Faz todo sentido. O foco sai da chegada e vai para o caminho. Mas se o alvo não é algo como perder 10 quilos, o que é então? Qual é esse norte? Ele define esse alvo de uma forma bem específica e, olha, poderosa: gerar valor. Esse é o alvo supremo. Gerar valor é um termo que a gente ouve muito no mundo corporativo, mas que pode soar meio vago, né? Pois é, mas ele tira o termo desse ambiente e dá uma profundidade muito maior. Para ele, gerar valor é a resposta para a pergunta: por que eu levanto da cama todos os dias? É sobre dar o seu melhor em tudo que você faz, com a intenção real de impactar positivamente a vida de outras pessoas. Ele até conecta isso com o amor ágape, a caridade no sentido original de servir. Então isso se aplica a qualquer profissão, de um CEO a um operador de máquina. Precisamente.
Não tem a ver com o que você faz, mas como e por que faz. O operador de máquina pode pensar: estou garantindo que este produto funcione perfeitamente para a segurança de quem vai usar. E quem atende ao público pode. Pode pensar: como eu posso fazer o dia dessa pessoa um pouco melhor com a minha ajuda? É essa mudança de chave, entende? De uma tarefa mecânica para uma missão com propósito. E ele diz que a prosperidade e o dinheiro viram uma consequência natural disso. Adorei o exemplo que ele usa do pé de jaca. Ah, é uma imagem muito forte, né? Ele conta que viu um pé de jaca lotado de frutas e pensou: a árvore não come nenhuma jaca. É verdade. Ela produz em abundância para os outros, pessoas, animais, e as sementes que sobram geram mais árvores, mais jacas. Para ele, essa é a verdadeira prosperidade: transbordar, gerar tanto valor que a recompensa financeira se torna inevitável. Mas aí vem um alerta bem sério. É possível gerar valor com a motivação errada, só pelo dinheiro, e isso cria outra prisão. Sim, ele chama de gaiola de ouro. É quando a pessoa até entrega um produto, mas a intenção não é servir, é só lucrar. Mesmo que para isso precise enganar ou prejudicar. Como no caso que ele citou da creatina falsificada. Exato. Vendiam misturada com farinha. A pessoa compra achando que está investindo na saúde e, na verdade, está sendo enganada. E ele traz um caso histórico que é ainda mais assustador. A grande fraude dos fitoterápicos de 1905 nos Estados Unidos. É um exemplo extremo, mas que ilustra o ponto perfeitamente. Vendiam xaropes que prometiam curar tudo, acalmar bebês, mas eram misturas de álcool, ópio, morfina, cocaína. Meu Deus. Tá álcool e drogas para crianças disfarçada de remédio. Uma indústria bilionária construída sobre a desgraça alheia. E não é algo que ficou no passado, né? A gente vê isso hoje. Com certeza. Produtos duvidosos, cursos que prometem milagres. A gaiola de ouro é muito moderna. A pessoa pode ter dinheiro, mas, segundo Moraes, tá tão aprisionada quanto quem não produz nada. Vive vazia de significado. Ok, isso estabelece o alvo. Mas para mirar nesse alvo, a gente precisa superar os obstáculos. E é aqui que ele introduz a ideia da mentira brutal. Sim, que é como a gente se enxerga. Exato. A maioria das pessoas diz, eu procrastino. Ele diz que isso é uma mentira. É uma afirmação bem forte. É um confronto, né? A análise dele é o seguinte: a procrastinação de verdade acontece quando a gente está na ignorância. Como assim? Por exemplo, uma pessoa que nunca ouviu falar que açúcar faz mal e come doces todo dia. Ela não está procrastinando cuidar da saúde. Ela simplesmente não sabe. Ela está na ignorância. Ah, entendi. Mas a partir do momento que ela assiste um documentário, lê um livro e entende o mal que o açúcar faz... Aí a situação muda completamente. A partir do momento em que a consciência chega, não é mais procrastinação. Se essa pessoa continua comendo açúcar, ela está fazendo uma escolha consciente de se prejudicar. Uma escolha de desperdiçar o tempo de vida com saúde. Exato. Por isso que ele diz que eu procrastino é uma mentira. É um rótulo mais suave, uma desculpa que a gente se dá para não encarar a verdade, que é muito mais dura. Eu estou escolhendo ativamente o que me destrói. É uma perspectiva bem desconfortável. Os exemplos que ele dá atingem em cheio. Rolar o feed por horas, maratonar séries que não agregam. Conversas fúteis. Isso. A gente não pensa, estou conscientemente desperdiçando meu tempo. A gente só faz. E é aí que tá a genialidade da provocação. Ele nos força a encarar isso como uma escolha. Dizer estou procrastinando não dói tanto, sabe? Não. Mas dizer estou escolhendo ver vídeos aleatórios em vez de caminhar 15 minutos, isso dói. E essa dor, para ele, é o que gera o movimento. É como a dor de dente que finalmente te força a ir ao dentista. A dor da verdade é o catalisador. Exato. O que me leva a uma pergunta inevitável. Se a gente sabe que a escolha é ruim, por que a gente continua fazendo?
É falta de força de vontade, é aqui que a explicação dele sobre o cérebro e a dopamina entra, né? Perfeito. Não é uma questão de força de vontade como se fosse um músculo. É uma questão de programação cerebral. Ele descreve nosso cérebro como tipo um supercomputador que foi programado com vírus. Vírus. Crenças limitantes, medos e as mentiras que contamos a nós mesmos, como essa da procrastinação. E como o cérebro reage quando a gente tenta mudar essa programação? Ele tem um sistema de segurança, a amígdala. Sempre que você tenta fazer algo novo, que sai do padrão conhecido, mesmo que o padrão seja ruim, O alarme dispara. a amígdala dispara um alarme. Esse alarme é o medo, a ansiedade, aquele frio na barriga, é o seu cérebro gritando: volta para a zona de conforto, aqui é perigoso. E a dopamina? Onde ela entra nisso? Eu sempre ouvi que é o hormônio do prazer. Pois é, esse é um dos maiores mitos. O Moraes, no livro dele, esclarece que a dopamina não é o prazer em si. Ela é a motivação em busca do prazer. É o gás, o impulso que nos move em direção a uma recompensa. Ah, entendi a diferença. Só que o problema é que a dopamina é cega. Ela não sabe o que é bom ou ruim pra gente a longo prazo. Ela só busca a recompensa mais rápida e fácil. Então, se a gente treina a nossa dopamina com o Instagram ou com açúcar, ela vai nos empurrar cada vez mais para isso. Precisamente. É um ciclo vicioso. É ela que te empurra para criar metas no fim do ano, porque a ideia de um novo eu gera um pico de motivação. E 2 meses depois? Ela te empurra para o prazer imediato do sofá e da série, porque a recompensa é mais fácil e já está programada. A dopamina, quando está mal treinada, nos mantém na prisão. Mas o título do livro é Dopamina, prisão ou liberdade. Então tem um jeito de usar ela a nosso favor. Tem. O segredo é agir apesar do medo que a amígdala gera. Quando você decide caminhar mesmo com preguiça, ou ler 10 páginas em vez de pegar o celular... Você está ensinando ao cérebro uma nova fonte de recompensa. Isso. Ao completar a tarefa, a sensação de dever cumprido, de orgulho, também libera dopamina. Com a repetição, o cérebro começa a associar o esforço e o crescimento a algo prazeroso. Você reprograma o sistema. Então chegamos à solução prática. Se não é para fazer lista de metas em dezembro, o que a gente faz? Qual é o primeiro passo na segunda-feira de manhã? A proposta é mudar o foco do anual para o diário. A decisão de mudar não é tomada uma vez por ano. Ela é renovada toda manhã ao acordar. O alvo não é algo no futuro. É uma transformação no presente. Exato. E ele propõe algo que parece bem mais gerenciável: crescer 1% ao dia. Gosto disso. A filosofia da melhoria contínua. É o Kaizen aplicado à vida pessoal. Em vez da pressão de uma mudança radical, o foco é numa pequena vitória diária. Mudar um hábito, uma atitude. Ele divide em 3 áreas: corpo, mente e espírito. Certo. Me dá um exemplo para o corpo. O que seria um crescimento de 1%? Algo minúsculo. Trocar o elevador pela escada por um andar. Caminhar 500 metros a mais. Dizer não para o refrigerante no almoço. São batalhas pequenas e vencíveis, que, somadas, criam um novo padrão. Não é sobre correr uma maratona amanhã. É sobre calçar o tênis hoje. E para a mente? Como se cresce 1% mentalmente? Ele usa a metáfora de cuidar de um jardim. Nossos pensamentos são as sementes. O crescimento de 1% é o ato diário de arrancar as ervas daninhas, sabe? Os pensamentos negativos, as crenças limitantes? Isso, a voz interna que diz você não consegue. E, ao mesmo tempo, regar as boas sementes, com leituras, conversas que agregam. É um trabalho de jardinagem mental, todo dia. E o espírito? O espírito conecta tudo. É a prática consciente de se perguntar: como posso gerar valor hoje? Essa pergunta, feita toda manhã, se torna a força motriz que alinha todas as pequenas escolhas. Isso sim parece um plano de ação sustentável. Não é uma meta que se bate e se abandona, né? É um processo contínuo. E o efeito é cumulativo. Um crescimento de 1% ao dia parece pouco, mas no fim do ano, a matemática é impressionante. Não dá 365%?
Não. Pelo poder dos juros compostos, o resultado é um crescimento de quase 3.800%. É uma transformação exponencial construída na consistência. Uau! Então, o que tudo isso significa? A mensagem de Moraes é um confronto direto? É um convite para abandonar a ilusão das resoluções de fim de ano? E abraçar a responsabilidade de uma decisão consciente, renovada a cada dia. O alvo deixa de ser uma lista de tarefas e vira um propósito de vida. Exatamente. E a batalha diária não é contra a procrastinação, mas sim contra as nossas próprias escolhas, que são alimentadas por uma dopamina que precisa de treinamento e por medos programados. É uma mudança de paradigma completa. Deixa de ser sobre o que eu quero ter e passa a ser sobre quem eu escolho ser a cada momento. Isso. E nos leva a uma reflexão final que ele propõe com uma metáfora muito, muito forte. Ele diz que pessoas sem propósito, que vivem no automático, estão presas numa senzala mental. Pesado. E que todos os dias elas dormem dentro de um caixão, apenas esperando a morte física chegar, porque a vida com significado já se foi. É uma imagem poderosa e assustadora. É feita para ser, porque a pergunta a se ponderar, então, não é quais são as minhas metas para o próximo ano. A verdadeira questão é qual das minhas escolhas de hoje está pregando mais um prego na tampa do meu próprio caixão e qual delas está me dando a ferramenta para arrombá-lo e sair para a vida.